Olá pessoal, vamos dar início à resolução de alguns exercícios de limites. Antes disso, vamos lembrar a definição de limite. Então temos aqui a definição: limite da f de x quando x tende a p equivale a um certo L, onde L é o limite. Tá? Então recapitulando, limite da f de x quando x se aproxima de p. Quanto mais próximo x está de p, o y vai estar de um certo valor. Este valor que o y se aproxima, a gente denota por L, tá? Onde L é o limite. Graficamente, como que eu posso observar isso? Tá? Eu tenho aqui o meu eixo x, meu eixo y, tem um certo ponto P, tá? E percebo que tem o gráfico da minha função f de x, e quando eu escrevo limite da f de x quando x tende a P, significa que eu estou me aproximando do ponto P pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Tá? Então vamos nos aproximar aqui pelo lado direito. Aproximando de P pelo lado direito, vamos pegar um ponto depois de P, maior que P. Isso seria a ideia de aproximar pelo lado direito. Vamos pegar um ponto maior que P, vamos até o gráfico e projetamos no eixo Y. Temos aqui um certo valor. Um valor mais próximo de P, vamos até o gráfico e projetamos no eixo Y. Um valor mais próximo de P, vamos até o gráfico e projetamos no eixo Y. Perceba que o Y está se aproximando de um certo valor aqui. Ó. Nos aproximando agora de P pelo lado esquerdo, seria de valores menores de P, pego um valor aqui, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Pego um outro valor mais próximo de P pelo lado esquerdo, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. O valor mais próximo de P pelo lado esquerdo, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Tá? E quanto mais próximo eu estou de P pelo lado esquerdo, o Y está se aproximando de um certo valor. Esse valor aqui, vamos denominar de L. Tá? Esse L é o limite. Significa que quanto mais próximo de P você estiver, o x estiver se aproximando de P, o y estará se aproximando de L, onde L é o limite. Tá? Vamos compreender isso mais claro com alguns exercícios. Temos aqui o limite de 5 de x tendendo a 2. Observe que o 5 é a minha f de x. Vamos fazer um gráfico. Limite. Para calcular esse limite, precisamos fazer um gráfico. Isso será de mais fácil compreensão. Vamos fazer aqui o eixo y, o eixo x. Sabemos que esta expressão é a nossa f de x. A f de x é igual a 5, correto? Vamos fazer uma tabela, tá? Vamos fazer aqui x e y. Vamos atribuir alguns valores para x. Vamos, por exemplo, 0 e 1. Se eu atribuir 0 para x, vai ficar f de 0. Isso deve ser igual a 5. Se eu colocar 1, f de 1 deve ser igual a 5. Esta é uma função conhecida como função constante. Função constante. E observe que, independente do valor de x, a saída sempre é o número 5. Ou seja, o y é 5. Se você colocou 0 na entrada, saiu o número 5. Se você colocou x igual a 0, saiu y igual a 5. Aqui está. Se o x é 1, a saída, o meu y vale 5. Então, independente do valor que você coloca aqui para x, o y sempre será 5. Vamos localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. 0 e 5. Aqui está o primeiro valor, primeiro ponto. 1 e 5. 1 e 5. Tenho dois pontos. Conecto esses dois pontos e vou obter o meu gráfico. Observe que o limite de 5, quando x se aproxima de 2. Então vamos localizar o número 2, correto? E a ideia de limite é uma aproximação em torno de um ponto específico. Nesse caso, queremos nos aproximar do ponto 2, para x igual a 2. Então vamos nos aproximar pelo lado direito, por valores maiores que 2. Pego um valor maior que 2, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. O valor mais próximo de 2, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. E percebo que o Y está se aproximando do número 5. Aproximando também limite de x tendendo a 2, significa tanto pela direita quanto pela esquerda. Então vamos nos aproximar agora de 2 pelo lado esquerdo.
valores menores que 2. Valor menor que 2, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Um pouco mais próximo de 2 pela esquerda, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Percebo que o meu Y está se aproximando do número 5. Então, esse daqui é o nosso L, o nosso limite. O resultado desse limite é 5. E 5 é o nosso limite. Ok? Vamos fazer agora mais alguns exercícios. Vamos fazer aqui o item B. Limite de 2x mais 1 quando x tende a 1. Aqui está. Isso daqui é a nossa função f de x. Vamos fazer um gráfico dessa função. Eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. É uma função de primeiro grau. Minha função f de x igual a 2x mais 1 é uma função do primeiro grau. Sabemos que o gráfico é uma reta. E se é uma reta, precisamos de 2 pontos para x. Nesse caso, vamos colocar aqui o 0 e o 1. Correto? Se o x for 0, vai ficar f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é o próprio 1. Quando x é 0, y vale 1. Está aqui. Para x igual a 1, f de 1. No lugar do x eu coloquei 1, no lugar desse x eu coloco 1. Isso vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Coloquei x igual a 1, tenho y igual a 3. Tenho dois valores, dois pontos. Vamos localizar esses pontos pelas suas coordenadas. 0 e 1, 0 e 1. Está aqui o primeiro ponto. E depois eu tenho 1 e 3. Tenho aqui x igual a 1. 1, 2, 3. Tenho aqui as coordenadas. Encontro meu ponto. E aí eu obtive o meu gráfico. Perceba que queremos calcular o valor desta função quando x se aproxima do número 1. Aproximar do número 1 significa tanto pela direita quanto pela esquerda. Então vamos nos aproximar de 1 pela direita. Correto? Valores maiores que 1, vou até o gráfico e projeto no eixo Y. Valores mais próximos de 1 pela direita, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Mais próximo de 1 pela direita, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Quanto mais próximo x está do número 1 pela direita, mais próximo o y está atendendo a esse valor. Nos aproximando agora do lado esquerdo de 1, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Mais próximo de 1 pela esquerda, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Mais próximo de 1 pela esquerda, vou até o gráfico, projeto no eixo Y. Quanto mais próximo eu estou de 1 pela esquerda, percebo que o y está atendendo a este valor. E esse valor é igual a 3. Tá? Uma maneira mais fácil de você fazer essa análise seria você calcular o limite de x tendendo a 1 de 2x mais 1. Tá? A sugestão é você substituir no lugar do x pelo respectivo valor. Então, ficaria aqui, no lugar do x substituiria por 1, ficaria 2 vezes 1 mais 1. Tá? E o limite de x tendendo a 1 de 2x mais 1 seria 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Tá? Isso você conseguiu calcular o limite substituindo diretamente porque é uma função contínua. Tá? Veremos outros exemplos que nem sempre isso é possível substituir diretamente e encontrar o valor de y, que é o valor do limite. Né? Quando x se aproxima de um certo valor, o y se aproxima de um certo valor. Tá? Neste caso, é possível substituir diretamente. Vamos fazer mais um exercício. Item C, limite de x ao quadrado mais 2x mais 1 quando x tende ao número 2. Aqui está. Isso daqui é uma função de segundo grau. Sabemos que essa função de segundo grau é uma parábola, correto? Vamos fazer aqui o gráfico rapidamente. Tem o eixo x, tem o eixo y. Tá? Rapidamente aqui, quando x é 0, o meu y vale 1. Tá? Vai ficar 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 0, 0. Então, y, quando x é 0, o y vale 1. Aqui está. Então, mais ou menos, esse seria o gráfico da minha função. Tá? Queremos calcular o limite quando x tende a 2. Então, temos aqui o 0, né? Temos aqui o 1, temos aqui o 2. Tá?
Se a gente for construir uma tabela, para tentar determinar esses valores, é uma função contínua, então eu consigo calcular a imagem. A minha função f de x é definida por x ao quadrado mais 2x mais 1, correto? Aqui está. F de 1 fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1, 4. Para x igual a 1, o y vale 4. Para x igual a 1, o y vale 4. E para x igual a 2, substitui 2, tá? Fica 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Tá? Vamos ver quanto que dá isso. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Para x igual a 2, eu tenho y igual a 9. Calcular o limite dessa expressão quando x tende a 2 seria calcular o limite tanto pela esquerda quanto pela direita de 2. Tá? A gente percebe que quanto mais próximo eu estou de 2 pela direita, mais próximo o y está tendendo ao número 9. E também pela esquerda, né? Vou até o gráfico, projeto no eixo y. Vou até o gráfico, projeto no eixo y. Mais próximo de 2 pela esquerda. Vou até o gráfico, projeto no eixo y. Percebo também que o x tendendo a 2, o y se aproxima de 9. Então, esse limite vale 9. Tá? Isso foi feito, todos os exercícios analisando a forma gráfica, né? Analisando essa aproximação em torno do ponto. Porque a ideia de limite é uma aproximação. Nunca eu estou utilizando o número 2, eu estou me aproximando de 2. Enquanto mais próximo eu estiver do número 2, o x estiver do número 2, o y estará do número 9. Tá? Esse 9 aqui é o resultado do limite. Lógico que, na prática, a gente não precisa resolver desta forma. Tá? Por ser uma função contínua, tá? Eu não possui nenhum buraco, nenhum salto, a maneira mais fácil de você resolver esse limite é simplesmente substituindo no lugar do x pelo respectivo valor, correto? Então vamos fazer isso. Olha. Limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso é igual. Então, no lugar do x, você vai substituir pelo número 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Correto? Isso daqui é igual. 2 ao quadrado é 4, mais 4. 2 vezes 2 é 4, mais 1. Isso me dá 9, né? Portanto, o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 2x mais 1, a gente percebeu que é igual a 9. Tá? E aí a conclusão, de um modo geral, para você resolver exercício, seria o seguinte. Sempre a regra básica que eu aconselho vocês que estão estudando limite, né, estudando cálculo, limite, derivada integral, é substituir no lugar do x pelo respectivo valor. Tá? Caso você substitua no lugar do x pelo respectivo valor e resulta num valor numérico, tá? Não significa que você encontrou o limite e de fato esse é o limite. Tá? A gente percebeu que aqui a gente fez toda essa análise, substituindo direto, deu 9, mas também pela análise gráfica, tá? Você percebe que também chega a 9, né? No exercício item B também, a gente fez a análise em torno do ponto 1. Quanto mais próximo do x estava do número 1, o y se aproximava de 3. Tá? Então, uma outra maneira de resolver esse problema seria substituir no lugar do x pelo respectivo valor e você vai encontrar o número 3. Tá? E essa função constante, né? O limite de uma função constante é a própria constante. Tá? Isso daqui fica claro quando você analisa o gráfico, né? Fica fácil de compreensão. Quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, você percebe que o y tende ao número 5. Tá? Então, essa maneira de justificar o porquê que o limite de uma constante é sempre uma constante. Tá? E para todos os outros casos, quando aparecer uma constante, você já sabe que não importa para onde o x esteja se aproximando. O limite de uma constante sempre será uma constante. O limite de uma função de primeiro grau, tá? Também é fácil. Sempre quando for uma expressão de primeiro grau, basta substituir diretamente e encontrar o respectivo valor. Não é necessária essa análise gráfica. Tá? Essa análise gráfica é para ilustrar e justificar o porquê que realmente o processo do limite, né? O processo do limite é uma ideia de aproximação. E por fim, o item C, tá? Que era uma função de segundo grau. E fizemos o gráfico aqui, tá? Mais ou menos o gráfico.
E você percebeu que quanto mais próximo x tende a 2, o y tende a 9. E aí essa é a conclusão, né? Ou você faz a análise gráfica, ou você substitui diretamente e encontra o limite. Lógico que vamos resolver os exercícios pelo melhor caminho. O melhor caminho, basta pegar a expressão, substitui, encontrou um valor numérico, está pronto, você encontrou o seu limite, tá? Isso, quando você substitui e encontra um valor numérico, isso só aconteceu porque é uma função contínua, tá? Então, quando você estiver resolvendo limites, tem uma expressão, você substitui e encontrou o valor numérico direto, significa que é uma função contínua, tá? Na prática é isso que o cálculo está dizendo para você. Mas a fim de resolução, o nosso propósito é resolver exercícios de limites, e a maneira mais fácil é esta, tá? Lógico que perceba que quando você substitui no lugar dessa expressão aqui, no lugar do x ao quadrado por 2, você já não carrega mais a notação de limite, tá? A notação de limite ela não é mais carregada. E aí você substitui, resolve, tá? E aí você conclui que esse limite de fato era 9, tá? Nas próximas aulas vamos continuar resolvendo outros exercícios. Até a próxima aula.